Olá, pessoal, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia para vocês, nosso live número 2 para falar sobre o concurso do TSE Unificado. Como eu falei para vocês, são 20 lives nas quais eu vou entregar para vocês todas as questões de prova que podem aparecer nesse concurso. Ontem a gente falou sobre o tópico número 1 do edital, conceitos e fontes. Como eu já falei ontem para vocês, eu sempre vou responder o que é aquele tópico e como ele funciona. Se você souber o que é cada tópico do edital e como ele funciona, você acerta qualquer questão de prova. Confie em mim, pois todas as questões de prova dos últimos 11 anos foram encaixadas nesse livro fininho. Você é capaz de ler esse conteúdo em apenas uma semana? Sim, e responder a milhares de questões de prova. Então, tudo que eu falar aqui é baseado em questões. Eu não preparei para vocês um material com base em PDFs enormes, em várias doutrinas. Eu preparei um material para vocês que responde a todas as questões de prova. Então, quando você começa a estudar esse conteúdo, professora, o que tem mais chance de aparecer na minha prova? A gente já falou, mas eu vou repetir aqui de novo. Direitos políticos, gente, uma questão sobre direitos políticos, uma questão sobre partidos políticos, uma questão sobre organização da justiça eleitoral, duas questões sobre propaganda política, com certeza, uma questão sobre crimes eleitorais, uma questão sobre condutas vedadas dos agentes públicos. Eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova questões sobre esses temas. Vamos lá, a gente já falou ontem sobre o primeiro tópico, agora eu quero falar sobre o segundo tópico do seu edital. Eu quero falar sobre capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Quando a gente fala sobre direitos políticos, prof, quando é que eu vou adquirir direitos políticos? Quando você providenciar um alistamento perante a Justiça Eleitoral, quando você se alistar. Naquele momento você ganha um título de eleitor. Quando você ganha esse título de eleitor, você se torna cidadão. O cidadão pode votar nas eleições, nos plebiscitos, nos referendos, poderá também ter uma iniciativa de lei. Como assim, prof? Quando você se torna cidadão, você se torna detentor de direitos políticos. E como eu falei com vocês, nós estamos em uma democracia semidireta ou mista. Existem alguns instrumentos em que o povo decide diretamente nessa democracia e algumas situações em que os representantes eleitos que decidem. Como assim? Você diretamente, você, eu, toda a população, diretamente decide os rumos da nossa sociedade quando a gente vota em um plebiscito, quando a gente vota em um referendo, quando a gente elabora um projeto de lei. Prof, eu posso elaborar um projeto de lei? Pode. Todo cidadão pode. Você pode elaborar esse projeto de lei. Mas para que esse projeto de lei seja analisado, votado pelo Congresso Nacional, esse projeto tem que ser assinado por 1% do eleitorado nacional. Pegadinha de prova, olha, pegadinha de prova, gente. É 1% do eleitorado, não é 1% da população. Se você elaborou um projeto de lei e ele foi assinado por 1% dos eleitores, 1% dos eleitores, de todo mundo que tem o quê? O título de eleitor, e essas pessoas estão distribuídas em pelo menos 5 estados da federação, e sendo que 0,3% do eleitorado de cada um desses 5 estados assinou aquele projeto de lei. Aí sim, o seu projeto de lei vai ser votado no Congresso. Então, peraí, quando eu me torno cidadão? É quando eu tenho o meu título de eleitor. A partir do momento que eu tenho meu título de eleitor, eu voto nos plebiscitos, nos referendos, nas eleições, e eu também posso elaborar um projeto de lei. Esse projeto de lei, para ser analisado e votado pelo Congresso, ele tem que ser assinado por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Esses 1% estão distribuídos em 5 estados, sendo que em cada estado, esse número de pessoas que assinou em cada estado corresponde a 0,3% do eleitorado daquele estado. Esses são os requisitos, né, gente, quando a gente fala de lei de iniciativa popular. 1% do eleitorado nacional distribuído em 5 estados e 0,3% do eleitorado de cada estado. Entendi. Prof, relembra para mim o que é plebiscito?
O que é referendo? Plebiscito vem de ple de pré. É o que, gente? Uma consulta prévia antes de um ato legislativo, antes de um ato administrativo ser editado, é feita uma consulta popular. A população vai votar pelo sim ou pelo não. Me dá um exemplo, prof, o que aconteceu no estado do Pará. Um plebiscito, né, que foi votado pela população em 2011 sobre a divisão do estado do Pará em 3 outros estados: Pará, Carajás e Tapajós. A maior parte da população votou pelo não. Não queremos essa divisão do estado do Pará em outros 3 estados. Não queremos. Foi um plebiscito que aconteceu em 2011. Para fins de prova, gente, mais difícil de cair. Mas você vai lembrar que plebiscito é pré-bicito. Uma consulta prévia realizada quando a administração pública, antes de editar um ato administrativo ou um ato legislativo, consulta prévia. Quando a gente fala de referendo, aí a consulta é feita após. Referendo é uma consulta feita após o ato administrativo, ato legislativo. É o que aconteceu no nosso Estatuto do Desarmamento. Lá em 2005, foi realizado um referendo sobre a proibição de comercialização de armas de fogo, com vistas à aprovação ou não do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Nessa consulta, os eleitores podiam votar pelo sim ou pelo não, e a maioria votou pelo não. Somos contra essa proibição de comercialização das armas de fogo. Não pode proibir, correto? Referendo que aconteceu. Consulta realizada após a edição do Estatuto do Desarmamento. Lembra aqui dessa setinha, gente. O plebiscito é uma consulta prévia. Plebiscito é um pré-bicito. Olha o macete aqui. Referendo é uma consulta realizada após. Lembrem-se das cores, né, gente? Todos os trechos destacados em verde respondem a 100 questões, os trechos destacados em amarelo a 200 questões e os trechos destacados em vermelho a mais de 300 questões. Todas as questões de prova dos últimos 11 anos foram respondidas por esse material. Todas! E a gente está lançando amanhã o nosso Manual da Aprovação de Direito Eleitoral 2.0. Atualizados, novos entendimentos que saíram aí, gente, que a gente está vendo, as novas jurisprudências, tudo no 2.0. Professora, eu comprei o 1.0, vou ter acesso ao 2.0? Vai. Os alunos têm acesso ao PDF do 2.0, não se preocupem. Todas as questões de prova são o quê? Questões comentadas, página a página. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code Questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você comprova as estatísticas das cores, o que eu estou falando para vocês que é mais cobrado. Você responde questão na hora sobre o conteúdo que você acabou de ler. Aí você entende, poxa, isso cai mesmo. Olha, eu tenho que prestar atenção nisso. E aí que você memoriza. Se você fizer se você adotar essa metodologia de estudo, cada página eu estudo e faço 2 questões. Você vai alcançar a aprovação. Eu estou te dando uma receita de bolo. Por quê? Todas as questões de prova foram encaixadas nesse material. Não precisa estudar livros de 2.000 páginas. Não precisa estudar PDF de 2.000 páginas. Está tudo aqui. Tá tudo aqui. Com esse material você foca na etapa mais importante, que é resolver a questão. Não perca mais tempo com 300 videoaulas que você não consegue mais assistir. Não perca mais tempo com PDF enorme que vai te confundir, você não consegue memorizar. Leia menos, responda mais questões. Leia menos, responda mais questões. Esse é o segredo de passar. Quanto mais questões você acertar, mais você tem chance de passar. É simples assim. Agora, professora, como é que eu vou ter tempo de fazer um monte de questão se só para ler o PDF é 2.000 páginas eu vou demorar 2 meses? Não dá. Abandona. Não dá para você estudar material de 2.000 páginas. Não dá. Não dá mais tempo. O edital tá saindo. Não dá mais tempo. Agora é hora de fazer questão. Prof, mas como é que eu não sei nada, prof? Como é que eu faço questão sem saber? Tá tudo aqui. Material enxuto. Para você estudar em 7 dias, você estuda esse material e responde as questões. Li essa página, comprova o que eu tô falando. O que eu tô falando, gente, não é mágica, é matemática. A gente vive na base da matemática, a gente constrói arranha-céu na base da matemática, a gente envia satélite
para a órbita da Terra na base da matemática. O que eu tô falando com vocês é matemática. Eu não tô falando nada esotérico, é matemática. Como eu encaixei todas as questões, eu vi, poxa, essa frase aqui responde até 100 questões de prova. Essa frase aqui eu fui marcando, isso é um trabalho artesanal. Essa frase aqui responde a mais de 300 questões. Vou colocá-la de vermelhinho para chamar a atenção. E aí você pode comprovar o que eu tô falando. O que eu tô falando não é assim, como é que eu comprovo? Só acessar os QR Codes questões. Só acessar os QR Codes. Aí você vê, poxa vida, meu Deus, já tá tudo aqui mastigado. E fica mais tempo na resolução de questão. O segredo agora é fazer mais questão. E deixa eu te falar, eu vou liberar para os meus alunos a cola da prova. É um capricho mesmo, não existe, nenhum outro professor fez. Ninguém no país, gente, ninguém nem conseguiu copiar, porque é tão trabalhoso, é tão detalhado, que não existe em nenhum outro lugar mesmo, nenhum outro lugar. O que acontece? Quero falar com vocês. Eu vou liberar para vocês também a cola da prova. Tem de todas as matérias do TSE. Amanhã, nós temos o nosso grande lançamento amanhã. Então, aguardem amanhã, 9 horas da manhã, nos grupos de WhatsApp. As primeiras pessoas que conseguirem comprar o material vão ganhar de bônus a cola da prova. A cola da prova é melhor que esse material. É a cola da prova. É tópico a tópico que vai cair do seu edital. Tópico a tópico. Sabe por quê que é tão detalhado? Porque sou eu que faço as questões. Então, eu viro noite fazendo questão. Então, eu sei exatamente a cola da prova que tem mais chances de cair. Tá bom? Então, amanhã. Beleza, prof. Vamos continuar a matéria. Quero falar com vocês sobre capacidade eleitoral ativa. Gente, como eu expliquei para vocês, nós estamos em uma democracia mista. O que acontece? Quando você se alistar perante a Justiça Eleitoral, você ganha um título de eleitor. Quando você ganha um título de eleitor, você participa de plebiscito, de referendo, pode inclusive elaborar um projeto de lei, né? E pode sim angariar assinaturas para esse projeto e encaminhá-lo para o Congresso Nacional votar aquele projeto. Já falei para vocês os requisitos. Mas além disso, quando você se torna eleitor, você passa a participar das eleições. A eleição é o grande instrumento de democracia indireta que existe. Por que instrumento de democracia indireta? Porque nós, o povo, temos o poder para decidir os rumos da sociedade. Em algumas situações, nós exercemos esse poder de forma direta. No plebiscito, no referendo, quando a gente elabora um projeto de lei, a gente está exercendo o poder de forma direta. Mas em algumas situações, a gente vai estar o quê? A gente vai escolher representantes, pessoas para governar o Estado, que vão estar o quê? Desempenhando o poder do Estado de forma que a gente não precisa estar lá a todo momento votando. A gente não precisa ficar lá a todo momento tomando as decisões. Nós, o povo, indiretamente estamos lá, porque a gente escolheu aqueles representantes. Beleza? E esse é o grande instrumento das eleições e esse é o objeto do direito eleitoral. Regulamentar o processo eleitoral. Dito isso, quando é que eu vou adquirir esse direito político positivo, o direito de votar? Quando você se alistar perante a Justiça Eleitoral. É com o alistamento que você ganha a condição de cidadão. É com o alistamento que você ganha o título de eleitor. Beleza, com o alistamento eu voto nas eleições, dos plebiscitos, do referendo e posso também elaborar um projeto de lei, né, prof? Você já falou os requisitos. Exatamente. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar que no Brasil as eleições são diretas em regra. Nós vamos lá votar e escolher os nossos representantes. Mas se porventura o cargo do chefe do executivo e do vice ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato, o que acontece? Acontece dentro de 30 dias eleições indiretas no Congresso Nacional. Se nos 2 últimos anos do governo Lula, o Lula e o Alckmin caírem, gente, de um avião, o avião deles caiu, os 2 morreram. Deus me livre, né, gente? Exemplo ruim. Os 2 morreram. E aí, prof? Se os 2 morreram em decorrência desse acidente aéreo, os 2 faleceram. E aí, o que vai acontecer? Vou só acender minha luz aqui, essa luz, gente, não tá boa. Os 2 faleceram. Vamos ter novas eleições? Não. Nesse caso, o Congresso, dentro de 30 dias, vai realizar novas eleições indiretas. É a única hipótese de eleição indireta, tá bom? Quando o cargo de chefe do executivo e de vice ficarem vagos nos 2 últimos anos do mandato. Beleza, prof. O alistamento e o voto
É obrigatório? Como é que é isso? Gente, o alistamento é vedado para o estrangeiro e para o conscrito. Quem que é esse conscrito, prof? É aquele que está cumprindo o período de serviço militar obrigatório. Não vai se alistar perante a Justiça Eleitoral. E o estrangeiro? O estrangeiro que mora no Brasil na condição de estrangeiro não vota, não pode se alistar perante a Justiça Eleitoral, salvo o português de Portugal. O português de Portugal, haja visto os acordos que existem entre o Brasil e Portugal, o português de Portugal que mora no Brasil e mantém a condição de português de Portugal, mantém a condição de ser um estrangeiro, ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o brasileiro naturalizado, mesmo se mantendo português de Portugal. Isso acontece também com o brasileiro que mora em Portugal. Ele pode votar e ser votado nas mesmas condições que o português naturalizado lá em Portugal, tá bom? É a única exceção, é o único estrangeiro, viu, gente, que pode votar e ser votado. Professora, e aquela pessoa que nasceu em Angola e fala português? Não. Somente para o português de Portugal. Não é em razão do idioma falado, mas em razão da nacionalidade, tá bom? Ponto importante. Só que ele vota e é votado nas mesmas condições de brasileiro naturalizado. O português de Portugal pode se candidatar ao cargo de deputado? Pode. Pode, porque o brasileiro naturalizado pode se candidatar ao cargo de deputado. Só que o português de Portugal não pode se candidatar ao cargo de presidente da República. Porque para se candidatar ao cargo de presidente da República tem que ser brasileiro nato, beleza? Ok. Além disso, gente, o alistamento é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos. Prof, eu tenho 15 anos, mas vou completar 16 naquele ano que vai ter as eleições. Eu posso já me alistar? Pode. Isso é questão de prova. Eu tenho 15 anos, completei agora, em março, Não, eu tenho 15 anos. Vou completar 16 anos, prof, em maio. Posso já providenciar o meu alistamento? Pode, porque você vai completar 16 anos no ano eleitoral. Pode sim, tá bom? Além disso, professora, quem tem mais de 70 anos? Prof, completei 70 anos. Eu tenho que já lá cancelar o meu título? Quando você completa 70 anos, o voto já se torna facultativo para você. Você tem a faculdade ou não de votar. Pode votar ou não. E o analfabeto, prof? O analfabeto também tem a faculdade de votar ou não. Pode votar ou não. Isso para quem quer o quê, gente? Analfabeto, capacidade eleitoral ativa. O analfabeto pode votar se ele quiser. O analfabeto pode se candidatar? Não. Para você se candidatar, para você exercer um cargo eletivo, você tem o quê? Que saber ler e escrever. Até mesmo conhecimentos rudimentares de escrita estão sendo aceitos. Mas você tem que minimamente saber ler e escrever. Beleza. E o voto é obrigatório para quem? Para quem tem entre 18 e 70 anos. Atualmente no Brasil nós adotamos o sufrágio universal. Para você votar, você não tem que cumprir nenhum tipo de requisito. Não é só quem tem dinheiro que vota, não é só quem tem algum nível de estudo que vota, não é só quem é homem que vota. Todo mundo vota, tá bom? Prof, eu não votei, o voto é obrigatório e não justifiquei, vai ter que pagar multa. Tem penalidade. Prof, eu não consigo nem tirar meu passaporte agora porque eu não votei e não justifiquei. Pois então, é obrigatório o exercício do voto. Se você não votou, você está sujeita a essas penalidades, sim. Professora, a obrigatoriedade do voto, ela pode ser modificada no Brasil? Pode, porque a obrigatoriedade não é cláusula pétrea. Pode ser modificado, o voto pode se tornar facultativo, como é lá nos Estados Unidos? Pode. Pode se tornar facultativo, como é nos Estados Unidos. Mas hoje, para fins de prova, o voto é obrigatório. Beleza. E a capacidade eleitoral passiva, prof? Eu quero me candidatar. Eu sonho em ser deputado, eu sonho em ser senador. Eu posso me candidatar? Existem alguns requisitos. Gente, primeiro, nacionalidade brasileira, brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Existem alguns cargos, como o cargo de presidente da República, que é exclusivo de brasileiro nato, tá bom? Brasileiro nato. Beleza. Além disso, gente, está no pleno exercício dos direitos políticos, ter a quitação eleitoral, tá tudo ok, né? Tá exercendo os seus direitos políticos, tá quite com a justiça eleitoral. Você já é uma pessoa que se alistou perante a Justiça Eleitoral, tem o seu título de eleitor, tem domicílio eleitoral na circunscrição. Como assim?
O domicílio eleitoral é um conceito que é mais amplo do que o domicílio que a gente aprende lá no direito civil. Domicílio eleitoral é qualquer lugar que você tenha vínculo familiar, vínculo de trabalho, algum vínculo afetivo com aquele local. Como assim? Eu moro em Belo Horizonte, mas a gente tem uma casa lá em Sete Lagoas, num condomínio em Sete Lagoas. Eu tenho família em Sete Lagoas, que é 1 hora de Belo Horizonte. Peraí, eu tenho uma casa em Sete Lagoas, eu moro em Belo Horizonte, eu tenho uma casa em Sete Lagoas, tenho família em Sete Lagoas. Eu posso me candidatar para o cargo de prefeita de Sete Lagoas? Posso. Eu tenho um domicílio eleitoral em Sete Lagoas? Sim. Então, é um pouco mais amplo, né, do que quando a gente fala de domicílio que a gente aprende no direito civil. Domicílio eleitoral é qualquer lugar que você tem um vínculo, tanto de moradia, quanto de trabalho, quanto um vínculo aí que a gente fala que é afetivo, um vínculo familiar com aquela região, tá bom? Então tem um domicílio eleitoral naquela circunscrição. Quando a gente fala em eleições municipais, é na região do município. Quando eu falo de eleições estaduais, eu quero ser governadora, eu tenho que ter domicílio eleitoral em alguns dos municípios daquele estado. E quando eu falo o que, gente, de eleições nacionais, eu tenho que estar o quê? Domiciliado em alguma região daquele país. Beleza, e filiação partidária? No Brasil não existe a candidatura avulsa, eu não posso me candidatar sem ter o partido. Partido político é o que mesmo? Partido político é uma reunião de pessoas que têm ideologias comuns. Elas vão se unir, né, com aquela ideologia para então criando aquele grupo de pessoas para lançar os seus candidatos. Beleza. Dito isso, além de tudo isso, a gente tem que cumprir o requisito de idade mínima. 18 anos para vereador, 21 anos, gente, para ser prefeito, deputado estadual, governador 30 anos, presidente da República e senador 35 anos. Prof, quando é que a gente vai comprovar essa idade mínima? Em regra, na data da posse. Agora, para o vereador é um pouquinho diferente. Por quê? Pensa comigo. O vereador tem que comprovar a idade mínima de 18 anos. Digamos que a gente tem um rapaz de 17 anos que vai completar 18 anos somente em outubro. Somente em outubro daquele ano eleitoral. Ah, mas eu vou completar lá no dia 10 de outubro, 18 anos. Vou me candidatar a vereador, vou usar a verba do fundo partidário, vou fazer minha campanha com 17 anos. Pensa só, aquela pessoa é menor de idade. Como é que a gente vai responsabilizar ela por essas condutas? Não é verdade? Então, para o vereador, a comprovação da idade mínima é até o dia 15 de agosto. A data limite, né, gente, para a gente iniciar as propagandas eleitorais, né, as candidaturas, aí a divulgação das candidaturas. Ou seja, quando a gente fala de qualquer outro cargo, a idade mínima vai ser comprovada na data da posse. Quando eu falo de vereador, a idade mínima é comprovada até o dia 15 de agosto daquele ano das eleições. Ou seja, para praticar os atos de campanha, aquela pessoa já tem que ser maior de idade. Então, o vereador tem que comprovar a idade mínima um pouco antes, tá bom? Beleza, prof. Esses são os requisitos que a gente vai falar agora, mas amanhã a gente vai entrar em princípios e justiça eleitoral. Galera, vou falar de novo para vocês que estão aí ansiosos, que essa é a oportunidade da vida de vocês e vocês precisam fazer muito agora. Vai sair o edital e vocês precisam ter muita cabeça muito boa para programar a sua mente, para até o edital você vai estudar muito e você vai fazer muitas questões. Não perca tempo agora, não perca, porque o que você tem de mais precioso é tempo e você está correndo contra o tempo. Como que eu posso usar esse tempo de uma maneira eficaz? Para você trabalhar as suas limitações de memória e de tempo, como que você vai fazer para gravar tanta coisa em tão pouco tempo? Eu quero que você estuda um material mais objetivo. Eu sempre falo do meu porque, gente, eu que fiz e eu que encaixei as questões. E eu não conheço nenhum material melhor no país. O que eu quero que você estuda? Poucas páginas que te mostram, que te explicam a matéria de um jeito objetivo, sem enrolação, com exemplo para facilitar o seu entendimento, mas para que você fique mais tempo na etapa mais importante do seu estudo,
que é a resolução de questões de prova. Como é que você vai estudar? Comecei a estudar direito eleitoral. Tem para todas as matérias do edital. Comecei a estudar direito eleitoral. Iniciou hoje, em uma semana você consegue concluir essa matéria. Consegue. Mas a gente vai ter mais uma semana aí só para resolver a questão. Então presta atenção. Iniciou o conteúdo. Observa o que é mais cobrado. Se você nunca aprendeu nada dessa matéria, você pode assistir a uma videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo. Agora, na véspera da prova, eu nem te aconselho a videoaula. O texto está completo, você lê muito mais rápido do que você fala. O professor, ele demora mais para falar do que você demora para ler. E você está correndo contra o tempo. O detalhe está no texto. O texto, ele é fácil. Não é igual esses textos de direito, ele é gostoso, ele traz muitos exemplos para te envolver na matéria, para que você se pegue naquela situação, porque, agora eu entendi, se eu fizer isso, você entende através de histórias. Beleza, comecei a ler. O texto é todo colorido. As frases destacadas em verde respondem a até 100 questões. As frases destacadas em amarelo respondem a até 200 questões. E as frases destacadas em vermelho respondem a mais de 300 questões. Como que você vai estudar? Leu essa página, aproxima o celular do QR Code questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim, você fica menos tempo lendo, o texto é mais objetivo, esgota cada tópico do edital, mais tempo fazendo questão. Quando você faz questão, você entende como que a matéria foi cobrada, você memoriza. Se você errar, provavelmente você nunca mais vai errar. Você vai prestar mais atenção ainda na matéria. Aqui você fica mais tempo na etapa mais importante do seu estudo, que são questões. Não adianta o cursinho te oferecer 380 mil videoaulas que você não dá tempo de assistir. Ou ler 420 mil páginas em PDF que você não consegue memorizar. Aqui, menos é mais. Menos tempo lendo, mais tempo fazendo questão. Só que como que você vai fazer questão se você nunca estudou? Estudar o material objetivo. E temos uma quarta cor, que é o azul. O azul é do exemplificando. Todos os conceitos têm exemplos para facilitar para vocês. Dito isso, amanhã nós vamos lançar nossa última turma do TSE Unificado. Vocês vão poder ter acesso a esse material que chega na casa de vocês. Gente, para vocês aprenderem a matéria em tempo recorde, imediatamente, na hora que você compra, você já recebe o material em formato PDF para você já estudar. E você espera em 7 dias, aparece esse material lindo, maravilhoso na casa de vocês. Com videoaulas, com estatísticas, com milhares de questões comentadas, com a matéria toda e com a cola da prova. Eu quero prestar muita atenção. As primeiras pessoas que conseguirem comprar o material recebem a cola da prova. A cola da prova é melhor do que esse material. Por quê? A cola da prova é o seguinte: quando o edital sai, eu fico totalmente imersa, explicando cada tópico do edital. E eu respondo a 2 perguntas. O que é aquele tópico e como ele funciona? O que é e como ele funciona? O que é? E eu vou focando e priorizando no que eu sei que é mais cobrado. Então, a cola da prova a gente libera depois do edital. E é o material que você vai estudar na véspera da prova. A cola da prova, ela acertou todas as questões. Alguém já viu a cola da prova? Me fala aí. Porque a gente lançou esse material ano passado, a cola da prova, acertou, ano retrasado, 2022, acertou todas as questões do concurso do INSS, todas, em coisa de 80 páginas, todas as questões, da PF e da PRF. Gente, isso é um poder. A cola da prova vem de um poder, mas vem de um poder de muito trabalho. O que eu falo com vocês não é nada esotérico, não é fórmula mágica, é muito trabalho e matemática. Qual foi o trabalho que eu fiz para encaixar milhares de questões nesse material? Foi um trabalho enorme, né? Vocês têm alguém aí que já tem o material? Fala aí, gente. Fala aí que eu quero ouvir de vocês. É um trabalho enorme, porque eu criei algo que fosse um passaporte. Menos tempo lendo para você alcançar a aprovação. Menos é mais. Você quer alcançar o seu sonho muito mais rápido, né? Eu costumo falar que eu posso sair daqui de Belo Horizonte e ir para o Rio a pé, demoro 2 dias. De carro, demoro umas 6 horas. De avião, eu demoro 1 hora. Então, é isso que eu me propus a fazer, um avião. Um material que te leva no seu objetivo mais rápido. Um material que você não precisa ficar estudando 2, 3 anos para conseguir esgotar.
Um material que em poucas horas você consegue esgotar cada matéria. Esse é o meu recado que eu dei hoje para vocês. Amanhã vai ser a oportunidade. Eu vou estar aqui 9 horas da manhã. Calma. No primeiro dia eu consegui agora. Onde que o material foi enviado? Como enviar? Gente, o link, quando vocês têm direito, é maravilhoso. Quando vocês compram, vocês já recebem na mesma hora o link do material que está disponível também na plataforma do Hotmart. É só você procurar no seu e-mail Hotmart, que aí provavelmente você acha de novo esse link. Se não, entre em contato com a minha equipe que eles te ajudam, tá bom? Olha, um beijo grande para vocês e eu volto amanhã.